Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílio da Alencar Advocacia. Bom, vou apresentar para vocês aqui um pouco mais detalhado sobre essa lei do superendividamento. Bom, cada vez que eu leio essa lei, eu estou mais convicto que realmente ela veio para combater o superendividamento do consumidor. A lei ela apresenta diversas maneiras, além de prevenir o superendividamento, como também de resolver essas questões do superendividamento. Realmente foi uma lei bem elaborada, não é à toa que ela vem sendo criada desde 2012 e que ela tem participações de grandes juristas para a criação dessa lei. De início é necessário explicar o que é superendividamento, e a lei ela trouxe um conceito bem claro sobre o superendividamento. Bom, de acordo com o artigo do novo CDC, já agora atualizado, o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor em pagar suas despesas de consumos. Despesas de consumo, o que é? Empréstimos bancários, financiamentos e demais despesas que ele possui. Então, que ele não tem mais renda suficiente ou patrimônio suficiente para pagar essas despesas de consumo. Entendido esse conceito de superendividamento, é necessário entender também para quem não se aplica essa lei do superendividamento. E a lei ela foi clara também nesse sentido. Ela deixa claro que aqueles devedores de má fé que contraíram empréstimos já com interesse de depois de ingressar com ações de readequação dos empréstimos, esses são considerados devedores de má fé. Então não vai se aplicar essa lei do superendividamento. Então essa lei só se aplica aos devedores de boa fé, aqueles que fizeram empréstimos, contraíram algumas dívidas e no decorrer, principalmente após a concessão desses empréstimos ou essa tomada de dívidas, houve uma redução salarial, por exemplo, ou aconteceu um acidente da vida, que a doutrina tem classificado assim. O que é um acidente da vida? Houve uma separação, começou a pagar uma pensão alimentícia, perdeu, por exemplo, uma gratificação que ele recebia no trabalho, ficou desempregado. Então, todos esses fatos supervenientes à celebração dos empréstimos configura que ele é um devedor de boa fé. Ele não fez aqueles empréstimos com o intuito de posteriormente ingressar com a ação de readequação dos empréstimos. Essa lei também não vai se aplicar para aquelas pessoas que contraíram empréstimo ou financiamentos para aquisição de bens de luxo, tá? E também não se aplica para aqueles empréstimos que já têm garantia real, que é o financiamento de um veículo, por exemplo, um financiamento imobiliário. Essa lei não vai se aplicar para esses casos. Então o consumidor não vai conseguir readequar empréstimos relacionados a financiamento de imóvel, financiamento de veículo ou de crédito rural. Partimos agora para explicar como vai ocorrer essa conciliação do superendividamento, tá? Para aquelas pessoas que se enquadram nessas hipóteses que eu acabei de mencionar. Primeiro passo vai ser feito requerimento ao juiz para designação de audiência de conciliação com todos os credores. Aqui, pessoal, são todos os credores, não são apenas dívidas bancárias, mas sim todos os credores que eventualmente o consumidor tem. Então é empréstimo bancário, se é dívida que ele tem com comerciante próximo, cartão de crédito, é tudo que tem de credores, tudo que tem de dívidas relacionadas a bens de consumo, exceto essas condições que eu falei: financiamento de imóvel, financiamento de veículo e crédito rural. As demais dívidas, você vai chamar todos os seus credores através de um pedido feito ao juiz. O juiz ele vai designar uma audiência de conciliação na presença de todos os seus credores e você, consumidor, vai apresentar um plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos. Então a lei foi bem clara em relação a isso. O prazo máximo para pagamento de todas as dívidas que o devedor tem é de 5 anos. Então nessa audiência, o consumidor ele apresenta o plano de pagamento, a empresa, o credor que se recusar a aceitar, tudo bem, não vai ser feito o acordo e vai partir para uma segunda etapa que eu vou explicar mais à frente. Porém, o que é legal dessa legislação, o que é muito importante, o que acontece hoje? Quando se marca a conciliação, infelizmente o credor vai lá, não quero acordo, não tem interesse em acordo, ou simplesmente nem vai para a audiência, entendeu? Então isso acontece demais hoje, principalmente nessas ações que discutem empréstimos bancários. Realmente vão para a audiência sem nenhum tipo de proposta, e agora aqui é diferente, tá? Se o credor eventualmente faltar à audiência de conciliação, olha só a consequência que irá acontecer com ele. A primeira consequência é
que a lei determina. O credor que se ausentar à audiência sem nenhuma justificativa legal, o juiz determina que seja feita a suspensão da cobrança. Suspensão da cobrança, suspensão dos encargos moratórios, suspensão da negativação na SPC Serasa, até que seja homologado um plano de pagamento pelo juiz. E olha só, ainda mais, além dele ter essas consequências de não ter comparecido à audiência, que eu acabei de mencionar, ele também pode ser que ele seja o último a receber, tá? Então pode ser, tudo bem, você faltou à audiência, credor, então não vai ser possível ser feita a conciliação nesse momento, vai partir para um segundo momento, que é um plano de pagamento criado pelo juiz, que vai ser um plano compulsório. E pode ser, e que a lei dessa faculdade, que esse credor que se ausentou à audiência sem nenhuma justificativa legal e que ele seja o último a receber. Por quê? Porque foi designado a audiência, aquele devedor de boa-fé. Muitas vezes a audiência não foi frutífera, porque não é possível você fazer uma conciliação apenas com alguns credores se não tiver todos. Porque como é que você vai apresentar o plano de pagamento se o outro não está presente? Você não sabe se o outro vai aceitar, entendeu? Não dá. Então acaba deixando essa audiência de conciliação infrutífera, sem acordo. Então, com penalidade a esse credor que se ausentou da audiência de conciliação, vai ser rejeitada a conciliação de fato, mas em seguida vai ser criado um plano compulsório de pagamento dessas dívidas, com prazo máximo também de 5 anos. E esse credor que se ausentou dessa audiência de conciliação, ele pode ser que ele seja o último a receber por conta disso. Ou seja, primeiro vai pagar aqueles primeiros que apareceram na audiência de conciliação e depois paga-se esse credor que se ausentou ou que não compareceu à audiência de conciliação. Ainda nessa audiência de conciliação, o devedor ele tem que apresentar um plano de pagamento em que assegure a ele o seu mínimo existencial. A lei, pessoal, ainda está um pouco omissa em relação a isso aí. O que seria esse mínimo existencial? Será que o mínimo existencial do consumidor é 30% do salário dele? É 40%? É 50%? É 70%? A lei ainda foi omissa. Então isso, por enquanto, vai ser subjetivo. Cada juiz vai definir o percentual mínimo que ele considera como o mínimo existencial do consumidor, o mínimo que ele consegue sobreviver para pagamento de suas despesas, além dessas parcelas que serão descontadas da renda dele para pagamento desses empréstimos bancários e essas dívidas de consumos que eu venho mencionando aqui. Se por acaso todos os credores comparecerem à audiência de conciliação e concordarem com aquele plano de pagamento ofertado pelo consumidor, então vai ser homologado aquele plano de pagamento e a partir dali o consumidor, que é o devedor, ele irá começar a efetuar o pagamento daquelas despesas da forma que ele apresentou aquele plano de pagamento e com prazo máximo de 5 anos. E na sentença que vai homologar esse acordo, ela precisa constar a dilação do prazo, os descontos dos encargos moratórios que eventualmente o devedor deu ao consumidor, a remuneração também do próprio devedor para fins de delimitação do valor que poderá ser descontado dessa remuneração dele. Também deve constar a obrigação de suspender qualquer tipo de ação judicial contra o devedor que já esteja em andamento ou até mesmo impedir que se ingresse com a ação judicial contra o devedor porque foi feito esse plano de pagamento. E o melhor, que é algo que praticamente não ocorre nos dias de hoje, quando você, por mais que você consiga uma decisão favorável à limitação dos empréstimos, hoje o que acontece? Você consegue essa redução dos empréstimos, porém o devedor negativa o nome do consumidor na SPC Serasa, por mais que tenha uma decisão judicial determinando a limitação dos empréstimos. Agora não, sendo feito essa homologação desse plano de pagamento, vem a determinação também de suspender a negativação na SPC Serasa até o pagamento da dívida. Ou seja, o consumidor ele fica com o nome limpo na SPC Serasa até que ele pague essa dívida aos devedores. Então, se por acaso não fechar acordo nessa audiência de conciliação, porque o credor se ausentou da audiência de conciliação ou simplesmente porque não concordaram com a proposta que foi apresentada pelo consumidor. Então a situação do credor vai ser bem complicada. Por quê? Porque o juiz ele vai criar um plano de pagamento. E esse plano de pagamento ele é compulsório. O credor vai ter que aceitar, não tem ideia de não aceitar. E como vai ocorrer isso? Bom, a primeira consequência é redução obrigatória dos juros em encargos moratórios. A lei determina
que o devedor pague no mínimo o valor principal. O que é isso, pessoal? Por exemplo, se você faz um empréstimo de 50 mil reais hoje com o banco, qual o valor que você vai pagar ao final a esse banco? 100 mil reais. Sabe qual valor você vai pagar agora se for aprovado esse plano de pagamento pelo juiz? 50 mil reais. Claro que vai depender da quantidade de credores que o senhor tem. Se você tem apenas um credor, realmente não vai pagar apenas o valor principal. Mas quando você tem muitos credores e certamente se for cobrar juros, encargos moratórios e multas, 100 mil de cada empréstimo, certamente você não vai conseguir pagar esses 5 anos, porque a lei determinou que o prazo é 5 anos para pagamento dessas dívidas. E muitas vezes essas dívidas são parceladas em 96 meses. E é por isso que aumenta demais o saldo devedor. Agora não. Se não for feito acordo na audiência de conciliação passada, vai ser criado esse plano em que a lei determina que o devedor pague apenas pelo menos o mínimo da sua dívida principal. Ou seja, pegou 50 mil reais, você vai pagar no mínimo os 50 mil reais com juros e correção. É assim que determina a lei. Tá vendo? Porque é muito complicado o credor não aceitar o plano de pagamento ofertado pelo consumidor na audiência de conciliação. Por isso que eu venho dizendo, essa lei ela veio para combater de vez o superendividamento. Ela veio para acabar com o superendividamento. Ou o credor chega na audiência disposto a fazer um acordo com o consumidor, ou ele vai ter um enorme prejuízo, porque aqueles 50 mil reais que ele emprestou para o consumidor com juros, com multa, com encargos, e que o banco ia receber 100 mil reais, agora ele vai receber 50 mil reais com juros e correção. Com juros e correções, e com o valor vai chegar próximo de 60 mil, por exemplo. Não vai ser o valor, não vai ser o dobro como ocorre hoje. Não vai ser com juros capitalizados, com comissão em permanência, com encargos moratórios. Não vai ser dessa forma, vai ser juros e correção monetária. Juros de 1%. É o que estabelece a lei. Então a dívida que é 50 mil passa para 55 mil, passa para 60 mil no máximo. Então ou o credor vai para a audiência de conciliação interessado em fazer acordo com o consumidor, ou realmente ele vai ter muito prejuízo daqui para frente, tá? Ou melhor, já tem que mudar a política de concessão de empréstimo a partir de agora, porque realmente os bancos vão começar a ter prejuízo se não fizerem acordo com o consumidor. Então, já que vai ter esse risco de começar a ter esses novos prejuízos, no momento que for conceder os empréstimos aos consumidores, verificar de fato a capacidade financeira de cada consumidor. Se não verificar a capacidade financeira de cada consumidor, lá na frente o banco vai pagar por isso, entendeu? Só que em outro vídeo eu vou explicar melhor sobre isso. Aqui eu vou me ater mais essa questão do plano de pagamento, tá? Então, não sendo feito o acordo, o juiz cria esse plano de pagamento, reduz a dívida, que tem os encargos moratórios, multas e etc, para pagar no mínimo o valor principal com juros e correção. E o melhor, um prazo máximo de 5 anos, e para pagar a primeira parcela em até 180 dias, ou seja, é um prazo de carência que o consumidor vai ter para poder respirar, para poder colocar outras contas em dias, tá? Ele vai ter esse prazo de até 180 dias. O juiz pode dar um prazo de 30 dias, pode dar um prazo de 60 dias ou pode dar um prazo de 180 dias realmente para o consumidor se organizar financeiramente e começar a partir dali pagar as parcelas iguais e sucessivas durante o prazo de 5 anos. Nesse período, ele vai ficar com seu nome limpo na SPC Serasa, os credores não poderão ingressar com nenhuma medida judicial contra ele e ele tem que pagar essas parcelas, tá? Então é isso, pessoal. De fato, essa lei do superendividamento, ela veio para combater o superendividamento. Realmente ela trouxe diversas soluções para combater o superendividamento. Muita coisa vai mudar a partir de agora. Claro que é questão de tempo, tá? Para a lei se tornar efetiva. Tem que começar a ingressar com ações judiciais contra os credores. Os próprios juízes vão ter que se adaptar a essa nova legislação. Aqueles juízes que tinham costume de indeferir liminar, de julgar improcedente em relação à readequação dos empréstimos, eles vão ter que mudar a mentalidade deles e vão ter que aplicar essa lei de readequação dos empréstimos para aqueles consumidores que se encontram superendividados. Então, em resumo, a partir de agora, aquele consumidor que se encontra superendividado com pagamento de diversas dívidas, exceto crédito rural, financiamento imobiliário, financiamento de veículos, por exemplo, eles são considerados consumidores superendividados. Vai ser designado a audiência de conciliação. O consumidor vai apresentar um plano de pagamento. O credor aceitou?
Perfeito, fecha acordo. O credor não aceitou ou faltou audiência? Suspende-se as dívidas, cobranças, a SPC Serasa também, suspende os encargos moratórios, o processo vai para o juiz vai reduzir os encargos moratórios, multas, etc. e vai determinar que o consumidor pague pelo menos o mínimo do valor principal, como eu expliquei, e com prazo máximo de 5 anos, com o pagamento da primeira parcela em até 180 dias. Então, nesse vídeo aqui, pessoal, eu quis explicar um pouco mais sobre como vai ocorrer a conciliação no superendividamento. Nos próximos vídeos, eu vou explicar um pouco mais sobre outros pontos principais dessa lei em relação à concessão do crédito, em relação à tomada de empréstimo bancário, que houve várias alterações impactantes, tá? E que, se não for respeitada, pode ocasionar diversos cancelamentos de contratos, ou redução de juros, ou redução de multas, ou encargos moratórios. Então vou deixar para o próximo vídeo para não me alongar ainda mais, tá ok? Então qualquer dúvida que tiver sobre esse assunto, deixe aqui nos nossos comentários no canal no YouTube ou até mesmo no Instagram. Vou deixar nas descrições aqui todos os nossos canais da Alencar Advocacia. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.